Então, paz do Senhor, tô muito feliz de poder estar fazendo esse vídeo, porque hoje nós vamos falar de uma coisa que eu amo muito, que é a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E assim, eu espero poder contar aqui um pouco do meu testemunho, eu espero poder compartilhar com você algumas coisas que eu tenho aprendido para trazer um momento devocional, para a gente ter essa disciplina, para a gente entender a importância disso e o quanto que isso transforma a nossa vida, né? Assim que a pandemia ela foi chegando ao fim, eu tinha muitos problemas ali, de vazio, de solidão, de se sentir sozinha. E foi nesse momento em que eu estava ali sozinha, não tinha ninguém, estava ali no meu quarto. Pegar o meu celular e comecei a ver vídeos no YouTube. E ali Deus me direcionou a um vídeo que eu não sabia que se tratava de Bíblia, eu não sabia que era um vídeo cristão, mas eu entrei nesse vídeo achando que era um vídeo de papelaria, porque eu gostava de ver. E eu entrei nesse vídeo e aí quando eu vi, era sobre Bíblias, né? Era falando sobre Bíblias e falando sobre algumas formas de leitura da Bíblia. E ali aquilo foi me gerando um interesse e quebrou muitas coisas que eu tinha na minha mente, porque eu não sabia que era dessa forma. Uma das coisas que eu tinha e que eu percebo que muitas pessoas ainda têm, que muitas pessoas têm, que é o medo, que é preconceitos e que é paradigmas contra a palavra de Deus. Quando eu era pequena, eu aprendia os valores assim sobre Deus e que Jesus existia e essas coisas básicas, né? Era algo superficial. Eu não tinha de verdade um encontro com Cristo. E aí, ao longo do tempo, eu fui saindo dos caminhos de Deus, a minha mãe saiu. Então, eu não vivia de fato o cristianismo, né? Eu só sabia o básico. Eu sabia que tinha uma Bíblia, eu sabia que tinha Jesus, eu sabia que tinha Deus, que existia Deus. Vi aquele vídeo e, tipo, foi algo assim muito espiritual, porque eu não fazia ideia que era algo simples, né, daquela forma. Porque eu achava que a Bíblia, ela era uma coisa muito exclusiva, né? Eu achava que ela era uma coisa que só os pastores conseguiam ler, que só os líderes conseguiam ler, que só pessoas assim mais intelectuais tinham a capacidade de ler a Bíblia. Eu tinha isso. E aí eu achava que era impossível você abrir, você, tipo, normal, você ler a Bíblia. Eu achava que isso era impossível. Então eu achava que era uma coisa difícil de se ler e também achava que era uma coisa pesada de ser lida, né? Eu achava que eu ia abrir a Bíblia e só ia achar demônios e isso, e mundo espiritual. E assim, era um pensamento totalmente errado, só que fazia muito sentido na minha cabeça. E claro que isso é uma das coisas de Satanás. Ele quer que a gente se desaproxime da Bíblia. Ele quer que a gente tenha mesmo essas barreiras para que a gente não leia a palavra do nosso Deus. Né? Então eu tinha esse sentimento, eu tinha medo de preconceito, né? De achar que era uma coisa pesada. Mas porque eu seguia algumas ideologias do mundo que falavam muito que a Bíblia era um livro escrito por homens, era um livro opressivo, preconceituoso. Inclusive eu quero até fazer um vídeo sobre isso. Então eu achava, eu via a Bíblia dessa forma, sem nunca ter lido de fato, né? Antes eu até pegava, eu tinha uma Bíblia assim, daquelas Bíblias de criança, né? Eu tentava ler, eu abria assim, lia uma coisa, não entendia nada, né? Porque não tinha forma de leitura, eu não sabia como que fazia aquilo. Então, beleza. Fui vendo esse vídeo, o Espírito Santo me constrangeu ali, sozinha, pra eu voltar pros caminhos de Deus. Então, eu decidi que eu precisava ler a Bíblia e eu decidi que eu ia comprar uma Bíblia. Eu não tinha Bíblia. Site, eu comprei uma Bíblia, só que pra eu comprar, eu pesquisei muito pra saber como que faria isso. De aprender algumas coisas que eu quero compartilhar aqui, que eu creio que pode te ajudar também. E eu comprei pela internet. Só que eu não esperei ela chegar pra começar a ler, né? Eu comecei a ler, eu procurei uma Bíblia que tinha aqui, uma Bíblia do meu irmão, bem assim, amassada, desgastada, mas eu fui ler ela assim mesmo. E eu comecei a ler e assim, foi acontecendo um processo de libertação na minha vida, né? Eu comecei a ler a Bíblia antes de voltar para a igreja, então eu fui liberta ali no secreto, só eu e Deus, né? Só eu e a palavra de Deus. E é isso que a Bíblia faz com as nossas vidas, né? Ela transforma, ela nos liberta, né? A palavra de Deus, ela é uma palavra viva e eficaz. Então é por isso que Satanás, ele tenta de todas as formas nos manter longe dela. Então, por isso nós temos que acordar. Então vamos para as coisas práticas, né? De como que você pode ler. E você pode sim ler, né? Não caia nisso, nessa mentira de Satanás, de que você não consegue ler. Você consegue sim ler e você vai ler se você determinar isso.
Então muitas pessoas pensam, eu não consigo sentar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo aquilo. Você consegue sim, às vezes é a sua mente que já tá te limitando. E assim como você talvez tenha esses paradigmas, né? Essas coisas que foram criadas na sua mente e você nem sabe como, mas você acha que é difícil demais ler a Bíblia. Então, primeiro de tudo, qual Bíblia você escolher para você ler? Para minha primeira Bíblia, eu escolhi essa daqui, ó. Que é a Bíblia Sagrada da Thomas Nelson, leitura perfeita. Porque assim, o que eu avaliei era as folhas dela, eu percebi, eram as folhas dela, eu tinha lido que as folhas amarelas, elas são melhores para serem lidas, né, em qualquer livro, e também a tipografia, né, a fonte do texto, que é a fonte com serifa, que é aquela fonte que tem um tracinho assim. Então isso aqui você consegue ler, você não vai cansar, você não cansa suas vistas, você não precisa se esforçar muito. Então assim, esse ainda é um dos meus modelos favoritos de Bíblia, que é a página amarela e a fonte nesse estilo aqui. E o tamanho da letra é um tamanho muito bom. Isso aqui é importante para você. Se você tem problemas de vistas, escolha uma Bíblia com letra grande ou letra hiper grande, porque vai te ajudar muito. Porque a maioria assim, das Bíblias mais tradicionais é a letra muito pequenininha e é aquela página muito ralinha, né, branca e etc. E realmente pode ser difícil de você ler. Então vamos lá, a linguagem da Bíblia. Eu comecei a ler por essa aqui, que é a nova versão internacional, que é a NVI. Eu aconselho sim você começar a ler por ela. Eu não indico ela caso você queira fazer um estudo, caso você vai, né, pregar, porque às vezes muda algumas palavras assim. Mas eu comecei a ler nela e eu indico sim começar a ler nela, porque me ajudou e fez total diferença. Hoje em dia eu uso essa daqui, que é Almeida Revista e Corrigida. Parece ser um pouco mais formal, e a NVI é muito fácil a compreensão, você consegue entender o que ela tá falando, principalmente assim para os jovens. Eu achei muito legal. Você consegue entender, você consegue ver, tipo, simplicidade. Foi lendo ela que eu li, eu fiquei, nossa, isso não é impossível de se entender, né? Isso dá para entender sim o que está sendo dito. Agora, para você que já leu NVI, eu indico você passar para Almeida Revista e Corrigida, porque ela traz umas palavras assim muito boas também da gente aprender. Então, beleza, depois de ter escolhido sua Bíblia, o layout interno e a linguagem dela, uma das coisas que me ajudou muito na leitura, eu simplesmente rabiscava a minha Bíblia inteira, né? Não é rabiscar, mas eu lia e eu comprei ela justamente com isso, com espaço para você escrever. Então eu lia e ali mesmo eu sentia algo e eu começava a escrever e colocava post-it e tinha vontade de desenhar. Então é muito bom você ter essa liberdade, né? Você ter espaço para anotação. Isso assim me ajudou muito a fazer com que a palavra ela entrasse no meu coração. Porque quando a gente lê é uma coisa, agora a gente lê e escreve pra gente poder aprender aquilo de fato. Então, anotações foi algo assim que me ajudou muito. E uma das outras coisas que hoje em dia eu não faço mais, mas nessa época que eu fazia, e isso assim foi maravilhoso pra mim, foi uma experiência muito boa, que é aquele esquema de fazer códigos com cores, né? Ou seja, aqui em uma página eu tinha um marca-texto de umas três cores, e eu definia. Olha, o roxo vai ser para aprendizados que eu não devo fazer. Aí colocava aqui. E o rosa vai ser de aprendizados que eu tenho que fazer, né? De coisas boas que eu tenho que aplicar na minha vida. E o laranja vai ser palavras que saíram da boca de Deus, né? Que foi Deus falando, que era Jesus falando. Pude ver nitidamente o tanto de aprendizado que tem em uma passagem só, né? O quanto de coisas que tá dizendo para eu não fazer e o tanto de coisas que eu posso aprender a fazer, né? Que no caso são as rosas. Foi incrível. Quando eu queria voltar em um livro, por exemplo, eu tinha lido já Efésios, aí eu queria voltar em Efésios para ver alguma coisa. Era só eu abrir aqui e eu achava com muita facilidade o que eu queria encontrar.
porque estava marcado. Então isso foi uma das coisas maravilhosas, assim, de verdade, muito incrível. Eu aconselho vocês a fazerem. Eu até pretendo fazer de novo isso. Essa era a minha Bíblia, né? Então você pode ter essa liberdade, sabe? De você escrever, de você anotar, de você escrever uma oração. Essa Bíblia aqui, ela marcou a minha vida, porque eu pude conhecer de fato quem era Jesus, sabe? Eu pude ter um encontro íntimo com o Senhor através disso. E assim, algo muito incrível, algo maravilhoso é você poder conhecer de quem você tanto ouviu falar, você poder conhecer as histórias que realmente aconteceram e você saber o que aconteceu, né? Porque a gente não pode se contentar em simplesmente ir para a igreja e escutar o sermão. A gente não pode se contentar só com o que as pessoas têm a nos dizer sobre Deus. Nós mesmos temos que ter as nossas próprias experiências, nós mesmos que temos que ir lá e buscar o Senhor de verdade. A palavra de Deus nos diz: buscai o Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Então é com todo o nosso ser. Então, a leitura bíblica, ela é muito importante, ela é essencial para as nossas vidas. Se a fazer, não tenha medo. Primeira coisa, separe um tempo para Deus. Eu vou fazer um outro vídeo, para isso não ficar muito longo, falando só sobre o devocional, sobre como se organizar em questão de tempo, em questão de rotina. Eu pretendo fazer esse vídeo em breve, em nome de Jesus. Mas por hoje, que a gente vem entender isso, que a gente vem entender a necessidade que somos nós que temos essa necessidade de conhecer o nosso Deus, né? De saber como que o nosso Deus, Ele quer que a gente age, Ele quer que a gente fale, Ele quer que a gente faça as coisas e como que Ele não quer também que a gente não faça. Então é muito importante, né? A gente ter uma intimidade, a gente ter um relacionamento de verdade com o nosso Senhor, de verdade com o nosso Mestre. E esse relacionamento, ele não vem sem jejum, sem oração e sem a palavra. Então são três coisas que andam juntas. Sempre antes de iniciar a leitura, faça uma oração. Convide o Espírito Santo para estar com você. Convide a presença de Jesus, né? Ore pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento. E se você tiver alguma dúvida, alguns questionamentos, eu lembro que eu tinha muitos questionamentos, eu cheguei até a chorar, assim, sair muita lágrima, porque eu não entendia algumas coisas. Não entendia no sentido de por que, por exemplo, o Paulo falou isso, né? Esse tipo de questionamento, de dúvida. E nós temos que lembrar que nós estamos com o próprio autor desse livro do nosso lado, né? Nós temos o acesso diretamente com o próprio autor do livro. Então, se nós temos alguma dúvida, se nós temos alguma questão, se nós não estamos conseguindo entender, simplesmente ore, simplesmente peça para Deus. Isso é uma coisa que mudou muito a minha mente. Porque antes eu tinha uma dúvida, eu já ia no Google, etc. E eu não achava. O santo me constrangeu. O próprio autor tá aqui comigo, tá do meu lado. Eu convidei ele para estar aqui. Então eu tenho que conversar com ele. Que pessoa melhor teria para responder as minhas dúvidas, se não o próprio que escreveu isso, né? São momentos incríveis, eu tenho certeza que vão ser os melhores momentos, assim, da sua vida. É o momento em que você tá na presença do Senhor, em que você tá buscando, em que você tá lendo, em que você tá conhecendo a Jesus. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar algo, se você quer sugerir algum vídeo, fica à vontade, pode mandar um comentário aqui que eu vou estar vendo. Certeza que se você começar a pôr em prática a leitura bíblica, a sua vida ela vai ser transformada, tá bem? Então fiquem com Deus.